Bom dia a todos, que Deus abençoe, sejam todos bem-vindos nessa nossa aula. É a nossa 12ª aula, com a graça de Deus. E eu sempre peço que Deus esteja abençoando todos vocês, dando sabedoria para todos nós, dando entendimento. Amém. Desculpa, gente, mas acabou caindo aqui a minha conexão. Eu vou ter que partir para o celular. Bom dia, Cleusa, tudo bem? Eu estou partindo aqui para o celular, que o computador hoje, a internet está meio... Deixa eu só abrir aqui. Bom dia, Cleuda. Bom dia. Eu vou ter que usar o celular hoje. O computador hoje, ele tá meu amiguinho hoje. Tá com frio, né? Compartilhar. Vou achar aqui. Só um minutinho, tá? Eu tô procurando aqui o... Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou. Sim, eu estou. Tô tentando abrir o arquivo aqui, mas tá difícil também o celular. Vou abrir aqui, você já abriu? Mas também você mora perto da torre, que você está tentando ir? Não tem torre aí, não? Então, né? Não tem. Tem, montaram um ali da Vivo, mas não é claro, então. Ah, então, meu filho, apaga teu claro e põe teu vivo. É todo lugar tá assim. Aqui também tem hora que falha. Mas vamos lá, enquanto ele não abre aqui também, vou só mudar aqui a posição. Lembra que a aula passada a gente estava falando que o povo de Israel, eles estavam chegando à terra prometida que Deus tinha concedido a eles, porém eles tinham que fazer a parte deles, né? Qual que seria a parte deles? A parte deles seria conquistar a terra, confiar em Deus e partir para a conquista da terra. Então Deus estava fazendo a parte dele. Qual que era? Deus cumpriu a primeira promessa para Abraão ali, de ti farei uma grande nação, então eles se tornaram uma grande nação. E agora Deus está conduzindo eles para a terra prometida, a terra que Deus tinha prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó e toda a descendência de Israel. Então eles estão de frente ali da terra que Deus prometeu para eles. Agora o que eles tinham que fazer? Tem que confiar em Deus e entrar nessa terra, de acordo com as instruções dadas por Deus. Só que aí faltava um ponto. Lembra que na aula passada nós terminamos estudando ela, falando sobre o povo de Israel, que os pais que morreram lá no deserto não tinham circuncidado seus filhos. Então, os filhos do povo de Israel, os homens, ainda não tinham sido circuncidados. Então, o povo de Israel também afligiu, né, descumpriu uma lei
das leis que Deus tinha dado para o povo. Com isso, o que Josué teve que fazer? Teve que circuncidar todos os homens. E depois que eles se curassem, cicatrizassem essa circuncisão, aí sim eles poderiam partir para a guerra e conquistar a terra. Então começaria aí uma nova conquista, uma nova vida para eles, né? Então estaria começando tudo de novo. Lembra que nós lemos lá no capítulo 5 de Josué, só para nós relembrarmos, o capítulo 5 de Josué, lá diz que, acompanha comigo aí no versículo 4, eu vou ler, só para a gente recordarmos. Continuar nossa aula. Bem, vocês estão me ouvindo, né? Desculpa, Estamos. Agora sim. Ótimo. Então vamos lá. Nós estamos falando de Josué. Então Josué circuncidou o povo. Josué capítulo 5, versículo 4 em diante, lá diz assim: foi esta a razão porque José os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. A maioria deles, esse povo que estavam para entrar na terra, nasceram lá no deserto. Então eles não conheceram a vida que eles tiveram, que os pais tiveram lá no Egito, esses que nasceram no deserto. Então eles também não tinham sido circuncidados. Seus pais não cumpriram com essa obrigação que o povo tinha que fazer. Ao 8º dia de vida, circuncidar um menino, certo? E aí sim estaria aí cumprindo o mandamento dado por Deus. Olha o versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Então veja bem, quando eles saíram do Egito, eles não obedeceram a Deus esse mandamento. E aos outros também, que nós sabemos aí que eles não entraram na terra, eles não vão entrar na terra, por quê? Por causa da desobediência. E nesse momento, todos aqueles homens que saíram do Egito já estavam mortos, tá? Com exceção de quem? Josué e Caleb. Por quê? Porque o relatório deles foi diferente, eles viram uma situação diferente, eles transmitiram para o povo, eles encorajaram o povo a seguir à frente nessa caminhada. Então eles confiaram realmente em Deus. O que eles disseram? Olha, Deus está conosco, nós sabemos que Deus está com a gente. Nós estamos vendo Deus atuar aqui no nosso dia a dia. Então, se Deus falou a terra é nossa, não devemos ter medo de nada. Apenas temos que obedecer e entrar na terra e conquistar essa terra. Então foram os dois únicos homens que entraram na terra. E nós vimos também por que Moisés não entrou na terra, Moisés e Arão. É por causa da desobediência que eles fizeram lá nas águas de Meribá. Lembra que Deus pediu para Moisés e Arão reunir o povo diante da pedra, e Moisés tinha que falar a pedra.
Mas o que Moisés fez? Por acaso nós faremos sair água dessa terra? Então, olha só, Moisés tirou a glória de Deus e acabou jogando a glória para ele mesmo. É onde Deus acabou aí se enfurecendo com Moisés e deixou bem claro que Moisés não poderia entrar na terra por causa dessa desobediência. Então, quem tinha que ser exaltado ali naquele momento era Deus e não Moisés. Então, Moisés trouxe a glória para ele e acabou deixando Deus de lado. Quem que era Moisés? Lembra? Foi um homem escolhido por Deus. Deus preparou ele lá 40 anos no palácio, depois mais 40 anos no deserto, porque o propósito de Deus era esse, conduzir o povo pelo deserto. Porque foi bem mais seguro para o povo. Eles não estariam enfrentando logo de cara uma guerra contra as outras nações. Nós vimos também que eles tinham um caminho mais perto, um caminho que eles poderiam ir na beirada do mar ali. Porém, existiam nações naquele caminho. Essas nações não iriam deixar esse povo atravessar a sua terra. Com certeza iriam guerrear contra esse povo, certo? E o povo iria se desanimar, queria voltar para trás. E nós vimos que mesmo assim, o povo não enfrentando guerras, eles desanimavam, eles queriam voltar para trás. Eles falavam que lá no Egito, mesmo eles sendo escravos, tinha que comer, tinha peixe, tinha carne. Só que aí estava esquecendo do quê? Da promessa que Deus tinha dado, a promessa que Deus deu há muitos anos atrás. E essa promessa ainda estava de pé. Então nós estamos vendo aqui um cenário onde o povo está de frente à terra. Eles estão vendo a terra, estão para entrar na terra, mas faltava uma coisa, a circuncisão. Então todos os homens foram circuncidados. Depois aí de alguns dias que eles sararam, se recuperaram dessa circuncisão, aí sim se programaram para entrar na terra. Então nós vimos o quê? Que o próprio Josué, ele foi o autor desse livro, ele acabou escrevendo aí o livro de Josué, contando para que deixassem por escrito, para que as gerações futuras pudessem conhecer a história do seu povo. Então, por isso que hoje nós temos aí o Antigo Testamento para conhecer realmente como que Deus cuidava, como que Deus formou o seu povo, e através desse povo Deus aí trouxe as bênçãos para as outras nações. Então, olhando aqui do capítulo 1 até o capítulo 5, vai estar contando que a preparação do povo para entrar nessa terra prometida. Capítulo 6 em diante, aí vai ter as conquistas. Vai ter algumas conquistas aí que eles vão estar conseguindo. O capítulo 12 até o capítulo 24, aí eles já estão, cada um no seu pedaço de terra. Nós vimos aí que, depois da morte de Moisés, certo? Josué se tornou líder de Israel e ele conduziu o povo aí à terra prometida. E um fato importante aí, que quando eles conquistaram Jericó, teve uma prostituta, chamada Raabe, que ela acabou sendo poupada por Josué e pelos israelitas. Por quê? Porque quando esses homens estavam na terra espiando, o que elas fizeram? Ela pegou e escondeu esses 2 espias aí, para que eles não fossem agarrados pelo povo. O povo perceberam que tinha alguém estranho na cidade. Eles já conheciam a fama do povo de Israel e com certeza também tinham medo. Aí no capítulo 2 de Josué, só para a gente conhecer a história um pouquinho, no capítulo 2, conta tudinho a história dessa mulher. E ela acabou escondendo esses 2 espias. Eu vou ler rapidão o capítulo aqui, são poucos versículos, só para a gente entender essa história, tá bom? O capítulo 2 de Josué, aí, lá diz assim, ó: de Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observar a terra de Jericó.
Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse: É verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do vinho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Veja bem, vou dar um pausa aqui nesse ponto. Esse povo da cidade de Jericó sabia da história. Ele sabia que o Deus de Israel, que tirou esse povo lá do Egito da escravidão, tinha dado aquela terra para eles. Então, eles sabiam que eles seriam conquistados, que eles enfrentariam uma guerra aí, e sabiam que eles iriam perder essa guerra. Então, todo o povo estava com medo. Por isso que eles resolveram perseguir esses homens aí. Olha o versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizesse aos dois reis dos amorreus, Sião e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, e que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que residia estava sobre o muro da cidade. Naquele período, quando eles construíam um muro na cidade, então seria um muro que cobria todo ao redor da cidade, certo? Só que o muro não é um muro fininho, igual nós hoje costumamos fazer. Eles construíam um muro onde pessoas poderiam construir casas em cima desse muro. Até então, muitas vigias ou sentinelas, guardas, né, moravam em cima desse muro, construíam suas casas em cima desse muro. Então, o muro era tão grande que poderia se construir uma residência em cima do muro ali. E para descer, acabava sendo muito alto, né? Então, olha o que ela fez. A casa dela estava sobre um muro. E quando esses israelitas fugiram de Jericó, eles desceram pela janela da casa dela, já saiu direto fora da rua. Ficou mais fácil para eles fugirem depois aí. Então o povo já conhecia a história, o povo já sabia. Veja bem, olha o versículo 10. Eles conheciam a história do Mar Vermelho, que o povo tinha atravessado lá o Mar Vermelho. Então eles conheciam toda a história quando Deus mandou as 10 pragas lá no Egito para castigar aquele povo. Nós vimos também que somente aquela terra do Egito, o povo do Egito que receberam as pragas. As outras nações não. As outras nações ficaram sabendo do acontecimento. Mas por que foi somente? Lembra? Por que foi somente o Egito? Porque eram eles que escravizavam os israelitas. Então Deus acabou castigando esse povo aí.
E a história se estendeu para toda a região daquele período lá. Vou continuar a leitura aí, tá? Versículo 16. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizestes descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, e tua mãe, teus irmãos, e toda a família de teu pai. Eles estão dando instruções aqui. Então, qual é a instrução? Olha, quando nós chegarmos para conquistar a cidade, então toda a sua família tem que estar dentro da sua casa. Se toda a sua família estiver dentro da sua casa e você recolher essa corda, eles fizeram uma corda lá, para eles descerem pela janela, esse é o sinal que toda a sua família está dentro da sua casa, nós vamos estar te poupando. Agora, caso contrário, nós não manteremos o nosso juramento, porque você quebrou o seu juramento. Então, quer dizer, eles fizeram um acordo aqui. Versículo 19. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizesse jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu. E eles se foram. E ela atou o cordão de escarlate à janela. Atou, quer dizer, tirou, né? Puxou o cordão de volta. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos seus moradores estão desmaiados diante de nós. Então eles reconheceram que realmente Deus tinha concedido toda aquela terra para eles. Certo? Então nós vemos aí que esse livro de Josué, ele nos traz uma mensagem. Qual que seria essa mensagem? A vitória da fé. Lembra quando Deus, no primeiro capítulo, chamou José e falou, José, não tenha medo, porque eu estou com você. José ficou meio inseguro. Por quê? Moisés, que era o grande líder, tinha liderado aquele povo por 40 anos no deserto, sabia, conhecia todo o povo, conhecia as fraquezas, as forças de todo o povo, já não estava mais presente. Moisés estava morto e de repente Josué se tornou aí o líder. Então dá aquele frio na barriga, dá aquele medo. Ele tinha esse medo, esse receio. Mas Deus chega para Moisés e fala, Moisés, tenha fé, confia, anda nos meus caminhos, continua perseverando, medita nesse livro dia e noite. Esse livro que Deus falou para Moisés, ou para Josué, foi o livro que Moisés escreveu, que Deus pediu para que Moisés escrevesse, para que o povo pudesse meditar e seguir o que estava escrito. Então, no capítulo 1 aí, no primeiro capítulo de Josué, Deus está dando a força e falando, tenha fé, Josué, tenha fé que tudo vai correr bem. Eu estou com você, estou com vocês. Então, a mensagem que o livro de Josué traz é o quê? Que se tiver fé, a vitória virá. Então, a vitória da fé, essa é a mensagem aí central do livro de Josué. Então, tenha fé em Deus, acredite e continua seguindo. É isso daí. Serve para nós? Serve para nós também, para passarmos aí esses momentos difíceis que nós estamos vivendo aí, esse último ano, né? Estamos partindo já para o 2º ano, já se foi um ano aí, estamos partindo para o 2º ano aí de pandemia, e se nós não devemos perder a nossa fé em Deus, em Jesus, porque sabemos que Ele está cuidando, independente se pegarmos ou não, Deus está no controle, temos que ter o coração em paz aí. O capítulo 6, ele está contando que é a conquista,
a conquista, a queda de Jericó. Ele dá as instruções para o povo. É uma leitura assim, meio longa, mas eu vou pegar alguns pontos, tá? Alguns pontos aqui, só para a gente acompanhar do capítulo 6 aí, Josué. Acompanha comigo o versículo 10. Porém, ao povo ordenara a Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Por que Deus está falando aqui? Vou fazer um pequeno resumo aqui, rapidão, tá bom? Então, vamos lá. Deus pediu para que o povo se programasse, e que eles dessem 7 voltas ao redor da cidade, uma volta por dia. Deus também pediu para que Josué pudesse pegar as trombetas. Então, cada toque da trombeta, o povo já sabia o significado de cada toque. Então, o povo tinha que ficar em silêncio. Agora, imagina só, 3 milhões de pessoas aproximadamente aí, ou mais, em silêncio, sem sair uma palavra da boca, é difícil. Quando a gente está em 10 pessoas ali, sempre tem outro está conversando, cochichando, né? Agora imagina aí 3 milhões de pessoas em silêncio. Deus pede, gente, não fala, não grita, não abra a boca, fique em silêncio, porque eu estou trabalhando. Deus estava cuidando. Então, Deus pede para que eles fiquem calados, para eles falarem ou gritar no momento certo, tudo no momento certo. E Deus estaria conduzindo tudo. Então, olha só o versículo 11 aí, eu vou ler um pouquinho, do versículo 11 até o 15, acompanha comigo aí. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodeavam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Também naquele dia rodearam a cidade 7 vezes, em um único dia. Versículo 16. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Aí era o momento deles gritarem. Então vamos lá. Vamos analisar um pouquinho essa situação. O muro, nós sabemos que o muro, ele envolvia toda a cidade. E também nós sabemos que o muro, ele era largo. O que seria largo? Ele era tão largo que poderia ser construída uma residência em cima do muro. Então, não seria um muro assim, não seria fácil derrubar um muro daquele tamanho, um muro tão fortalecido. Normalmente, naquele período, eu até contei essa história para vocês nas aulas anteriores, que as cidades que tinham condições financeiras, elas cercavam toda a cidade e colocavam apenas um único portão de entrada para ter controle de todas as pessoas que entram e que saem. E as cidades que faziam isso eram aquelas que tinham condições financeiras. As que não tinha esse muro. Então, era uma cidade muito difícil de ser conquistada, de entrar dentro dela. Você só entrava com autorização. Então, não era qualquer pessoa que entrava dentro da cidade. Por que que os reis faziam isso nas cidades naquele período? Justamente para impedir que os inimigos entrassem e conquistassem a cidade facilmente. Então, era uma estratégia também. Então, eles priorizavam essa construção às cidades que tinham condições financeiras para se protegerem. Então, enquanto eles estavam dando a volta na cidade, o que isso ia acontecendo? 3 milhões de pessoas andando, a terra começava a tremer, né? Começava a tremer lá o muro. Então, automaticamente, ali já acabou atingindo a estrutura do muro, tornando o muro mais frágil. É a mesma coisa quando você vê uma rachadura na parede ou no muro, você vai deixando,
Você vai deixando. O que pode acontecer se você deixar? Pode acontecer daquela parede, aquele muro, um dia chegar a cair. Por quê? Porque aquela rachadura ela vai aumentando cada vez mais. Ela vai aumentando e vai aumentando. Então, é isso que acontece. Então, olha só, versículo 17. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Olha só. Como os mensageiros contaram da história de Raabe, Josué deu ordem para toda a congregação. Somente Raabe. E como que eles iriam saber quem que era Raabe? Esses dois homens estariam incumbidos de cuidar desse detalhe. É claro que eles deu orientação para ela colocar algo na porta para que eles soubessem, que todo o povo soubesse, seria o sinal. E ali era a casa de Raabe. Então Josué deu instrução para que todo o povo não mexa na casa de Raabe. Com certeza, tá? Depois dessa conquista aí, Raabe acabou, e a família dela acabou aí seguindo, até vivendo da própria cidade aí, e acabou aderindo aí aos costumes do povo de Israel aí, adorando a Deus. Com certeza ela acabou aí indo adorar a Deus e seguindo a Deus de acordo com a nação israelitas. Versículo 18. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a rodearam. Tudo quanto da cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Algumas pessoas falam que Deus, ele era um Deus sangrento, era um Deus violento, um Deus de guerra. Por quê? Por causa desses acontecimentos aqui. São detalhes que elas não sabem, que não entram ou não querem entrar no detalhe, é que esses povos aqui, que o Antigo Testamento nos conta que foram conquistados pelos israelitas, eram povos idólatras, eram os povos que não davam importância para Deus, eram povos que seguiam seus próprios princípios, eram povos que viviam no pecado, era um povo que não buscava a Deus e que não buscava nem conhecer quem que era Deus. Eles começaram a conhecer por quê? Por causa da obra que Deus fez lá no Egito para tirar o povo, mas eles não se importavam. Naquele período já existia essa intenção do homem religioso. O que seria um homem religioso? Crer em algo, crer em algo. Então nós devemos crer em quem? Devemos crer em Deus. Então todo homem sente a necessidade de algo superior governando a vida dele. A diferença é o quê? Que tanto naquele período como nos dias de hoje, é que nós, homens e mulheres, né, nós, o ser humano, o que nós queremos fazer? Queremos moldar a Deus aos nossos princípios. Queremos moldar a Deus aos nossos costumes. Queremos moldar a Deus às nossas tradições, ao nosso dia a dia. Queremos moldar a Deus aos nossos desejos, às nossas vontades. Então esse é o erro. Esse é o nosso erro. E o que acontecia com aquele povo? Era isso que aconteceria. Então o que Deus fazia? Deus abominava. O maior problema é que o povo fazia isso e não se arrependiam, continuava fazendo e fazendo e fazendo e fazendo cada vez mais. Naquele tempo existia prostituição, existia aí mentiras, existia, eles pegavam crianças, sacrificavam crianças para os seus deuses, seus ídolos, e assim, cada vez mais pior eles faziam. E Deus não gostava nada disso daí. Deus não aprovava. Lembra quando Caim matou seu irmão? Deus aprovou? Não aprovou o que ele fez. Então, nós vimos que tudo começou lá atrás.
Deus viu que o coração do homem é um coração de pedra. Por quê? Porque o homem ele tem esses princípios. Só que Deus deixa bem claro que nós devemos seguir a vontade dele, não a nossa vontade. É isso que acontece. Continuando aí, nós vimos aí a primeira conquista, tá? Deus, o povo conquistando aí, pela mão forte de Deus, a terra de Jericó. É a primeira conquista aí. Só que aqui, ó, vamos dar uma olhada num ponto aqui. Versículo 19. Tem uma instrução bem dada aí. Se a cidade ela era murada, ela era uma cidade rica. E uma cidade rica, o que continha dentro dela? Muito ouro e muita prata. Isso daí aguçava os olhos e o coração de qualquer homem. Muito ouro e muita prata. Muitos. Então ele dá orientação. Versículo 19. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze, quer dizer, tudo que tem valor, e de ferro, são consagrados ao Senhor, que são as primícias. A primeira conquista deles são as primícias. A primeira conquista irão para o seu tesouro. Então o povo não poderia se apossar de nada. Seria a primeira conquista de muitas. Então eles recebem esta ordem, este mandamento ali instantâneo. Não pega nem ouro e nem prata, porque tudo pertence ao Senhor. E com isso eles conquistaram a terra. E o que acontece? Diante dessa situação, teve um dito cujo lá, um israelita, que ele acabou desobedecendo esta ordem dada. O que acontece? Primeira vitória, primeira conquista, a terra de Jericó, a cidade de Jericó, toda a sua redondeza. Então, a partir do momento que eles conquistaram esta terra, partiram para a próxima cidade. Eles tinham que conquistar toda a terra. Era um país, então eles tinham que conquistar todo o país. Tinham que guerrear contra todo aquele povo para poder apossarem a terra. Agora, se nós analisarmos um pouquinho, vamos voltar um pouquinho lá atrás, quando a gente estava estudando sobre a caminhada de Abraão, não sei se vocês vão lembrar, mas Abraão, ele esteve nessa terra de Canaã. Ele comprou até um pedaço dessa terra de Canaã, foi onde ele enterrou os ossos, a sua esposa. Ele acabou enterrando ali Sara, né, nessa terra. Ele tinha comprado um pedaço dessa terra. Mas mesmo assim ele viveu peregrinando nessa terra. Depois dele, o seu filho Isaac também é a mesma coisa. Jacó, quando ele foi para o Egito, porque estava passando fome, e José estava no Egito, lembra da história? Ele estava na terra de Canaã. Ele estava próximo ali onde Abraão, seu avô, Sara, sua avó, e seu pai, Isaac, e sua mãe foram enterrados. Eles estavam lá. Até então, quando o povo saiu, lembra que quando o povo estava saindo da escravidão do Egito, eles levaram o osso de Josué para enterrar junto? Então, Jacó foi enterrado nessa terra de Canaã e os ossos de José estavam sendo levados para ser enterrado ali. Um pedaço daquela terra já pertencia a Abraão. Então Deus, além de ter dado essa terra, Deus estava, como que fugiu a palavra agora, restituindo a terra para os descendentes de Abraão. Só que aí Deus já estava restituindo toda a terra, não era apenas um pedaço, não era apenas uma parte, é toda a promessa. Então Deus estava devolvendo essa terra para eles. Por isso que é bom nós conhecermos aí esse Antigo Testamento, conhecer toda a história. Quando que nós conhecemos é quando estudamos, lendo, estudamos. Então vamos lá, nós vimos que eles conquistaram a terra de Jericó e partiram para a nova conquista. Qual que seria a próxima cidade? Seria a cidade de Ai.
Só que chegando na cidade de Ai, está aí no capítulo 7, tá? Chegando na cidade de Ai, eles são derrotados. A cidade era menor, bem menor que a cidade de Jericó. Não tinha muros, não tinha muro a cidade. Não era fortalecida, era a cidade mais pobre. Menor, mais pobre, não tinha muro. Era uma cidade fácil de ser conquistada. E eles foram derrotados. Por que eles foram derrotados? Porque um dito cujo acabou desobedecendo essa ordem que está aqui no versículo 19. O que ele fez? Acompanha comigo o versículo 11 aí. No capítulo 7, tá? Eu vou ler aqui os versículos 2 até o 5, só para a gente entender. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, a oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, subi e espiar a terra. Quando nós olhamos aqui, nós vemos também que Josué tinha uma característica muito forte, um ponto positivo. Ele era estrategista. Antes dele conquistar a cidade ou a terra, ele mandava 2 homens para espiar a terra. E ali ele montava. Então aqui entra um grande segredo. Qual era o segredo? Conhecer como que é a vida, o dia a dia, como que o inimigo vive. Conhecer as atitudes, né? O modo de vida, o modo de agir, como que o inimigo age. Então, quando ele mandava espia, ele tinha que conhecer como que era a cidade. Ele tinha que conhecer aquilo que ele vai conquistar. Eles eram estrategistas. Agora eu vou trazer um pouquinho para nós esse ponto aí. Muitos não gostam, muitos têm medo, muitos se arrepiam quando falam, vou estudar sobre Satanás. Muitos têm medo. O cristão, para ele vencer as ciladas, os ataques de Satanás, tem que conhecer Satanás. Não estou falando de fato que ele tem que ser um seguidor, não, ele tem que conhecer. Eu tenho que conhecer o que o inimigo faz para mim poder vencer ele. Então, devemos conhecer, sim, as atitudes, como que ele age? Devemos. Não para nos tornarmos seguidor, mas sim para lutar como as ciladas que ele nos propõe aí. Então, isso traz uma mensagem para nós. Não devemos ter medo de conhecer. Inclusive, nessa aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre Satanás. Lá na frente. Para nos fortalecer quando ele investe contra nós. E é o que Josué faz aqui. Ele manda os espias para conhecer o inimigo. Fica mais fácil de vencer. E essa estratégia que é usada, hoje em dia se usa muito aí nos outros países, no exército dos outros países. O exército aí dos países usam muito essa estratégia. Eles tentam conhecer ali o território antes de conquistar ela. Graças a Deus, hoje nosso período não é período de guerras, nações contra nações, mas nós vemos que ainda existe. Se você olhar aquele lado lá, lembra que há uns 2 anos, menos de 2 anos atrás, antes da pandemia, aí, a Síria estava com problema, guerra na Síria, lá, guerra interna. Até hoje, aquela região que envolve hoje a Síria, a África, a Turquia, Jerusalém, toda aquela região que é a região onde no primeiro século da era cristã tudo aconteceu. Antes, a conquista, a terra de Canaã, essa terra de Canaã envolve todos esses países, Turquia, Israel, Síria. Então, hoje, aquela região, até hoje, eles lutam, eles tentam conquistar, porque eles falam que são filhos de Abraão e eles lutam pela terra. Até hoje tem essa briga. Sei que há menos de 2 anos atrás, muitos sírios tiveram que fugir do país. Por quê? Por causa desses conflitos internos aí. São conflitos religiosos. Nós vimos que há pouco tempo também a Colômbia também ainda está passando por esses problemas aí. Por quê? Porque o homem quer tudo para si, quer moldar tudo de acordo com a sua maneira, seu jeito.
Então, tem essas desavenças, essas conquistas aí. Vamos lá. Parei no versículo 5, 4. Aí subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Interessante. Como ele viu que a cidade era pequena, era mais fraca do que Jericó, ele mandou apenas 3.000 homens. A cidade de Jericó foi todo o povo de Israel para conquistar. E ele viu, pô, aquela cidade é pequena, não tem muro, então apenas 3.000 homens vão conseguir conquistar. Mas o que acontece? Acompanha comigo aí, ó. Versículo 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram das descidas, a descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Vamos analisar esse ponto aí. Eles foram, só que aqui não está falando que nenhum deles morreram, foram feridos e perseguidos, fugiram. Mesmo assim, Deus cuidou da vida deles, nenhum perderam a vida. E aqui deixa bem claro que foram feridos. Aí feriram deles uns 36, foram feridos, e outros foram perseguidos, fugiram. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou, versículo 6, em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizesse esse povo passar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentáramos com os ficarmos da além do Jordão. Aí vem um arrependimento, né? Olha Josué se enfraquecendo. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante de seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então diz o Senhor ao Josué: Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o rosto. E Deus está falando: levanta, José, vamos, por que você está assim? Você sabe por que aconteceu isso? Porque o povo pecou. Qual foi o pecado do povo? Olha aqui o versículo 11. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Aí a gente volta lá no versículo 19 do capítulo 6. Dito cujo, achando que ninguém tinha visto nada, pegou um pouco de ouro, pegou umas coisas e escondeu embaixo da sua tenda. Aquele período eles montavam tendas. Ele achava que ninguém iria achar e descobrir. A cobiça de se aproveitar da situação. E Deus viu. E Deus para José o acontecido. E até debaixo da sua bagagem o puseram. Escondeu. Aí Josué levanta, acorda, e ele vai investigar. Quem será que fez isso? E ele começa a fazer a investigação. Tá? Do versículo 12 em diante, ele está procurando família por família quem quer, e Deus mostra. Aí Deus acha. Aí José achou. Né? José achou. Acompanha comigo aí o versículo 18, eu vou ler em diante. Ele foi procurando tribo por tribo. Ao versículo 18. E fazendo chegar à sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. E a ele rende louvores e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei
cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, de prata por baixo. Então, olha o que Acã acabou fazendo aí. Ele pegou um pouquinho de cada, levou escondido e escondeu embaixo das... Cavou lá em buraco embaixo da tenda e escondeu. Ele achou que ninguém iria perceber. Eu já tinha visto o que ele tinha feito. Então ele acabou confessando aí. Versículo 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos e suas filhas e seus bois, e seus jumentos e suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Então, foi dada uma ordem. Ao pecador, era fogo e ferro. Não era porque Deus era injusto, porque Deus é Deus cruel. Não, Deus era justo. Deus não tinha dado uma ordem, então por que desobedeceu? Então Deus tratava dessa maneira. Agora eu vou trazer um pouquinho para os dias de hoje. E hoje, por que não acontece isso? Por que nós vemos pessoas matando outras pessoas, não acontece nada? Por causa da misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Por causa da nova aliança que Deus fez para todas as nações. Porque senão Deus já tinha acabado com tudo. Mas como Deus ele é fiel naquilo que ele promete, então o que acontece hoje, Deus não acabou com tudo, porque ele ainda espera que muitos se voltam para Deus. Então isso daí foi acontecido. E quando você vê aqui na palavra, na Bíblia, essa palavra até os dias de hoje, tá? Ele está dizendo que até o dia em que aquele livro foi escrito. Quer dizer que até o dia de hoje, nós vimos que já se acabou muito, já se passou aí mais de 4.000 anos nos dias de hoje desse acontecimento. Se você for estudar um pouco a arqueologia bíblica, ela vai falar das escavações que eles fazem. Eles fazem escavações fundas e profundas para achar o vestígio do que aconteceu nesse período aí, no período de Noé, no período de Abraão, enfim. É através da arqueologia bíblica, das escavações que ele acha. Então são feitas várias escavações, várias camadas, até chegar nesse ponto aí. Então, quando você vê até nos dias de hoje, foi até quando foi escrito, tá? Aquele livro. Mesma coisa quando eu vou escrever uma carta. Quando eu escrevo uma carta hoje, ou mandar um e-mail, né? Hoje a gente não escreve mais carta. Hoje é mais WhatsApp. Então, quando eu vou mandar um WhatsApp hoje, lá aparece a data do dia. Com essa situação aí, quando Josué resolveu esse dilema, então eles se fortalecem e vão conquistar a cidade. E acaba conquistando a cidade aí de Ai. Então eles acabam conquistando a cidade de Ai, e aí tem a vitória aí, mais uma cidade conquistada. Então nós vimos aí que essa primeira derrota que eles sofreram foi por causa do pecado de um. Por causa do pecado de um, todo o povo sofreu. Se Acã não tivesse pecado, eles tinham conquistado na primeira tentativa aí a cidade de Ai. Porém, foram derrotados, né, por causa desse pecado de um. Aí nós vimos que no capítulo 8 eles conquistam a cidade de Ai. Né? E assim continua a história. Mas no capítulo 8 tem um ponto muito interessante que muitos nos dias de hoje usam e falam que nós temos aí um ano bissexto aí,
Tem ano que tem esse dia bissexto, né? Esse dia um dia a mais, e tem outro ano que não tem esse dia a mais. Tudo consta que é de acordo com esse acontecimento que teve aqui no capítulo 8 de Josué. Acompanha comigo aí do versículo 15. 20, Capítulo 8, versículo 15. 15. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel não saíram após os israelitas e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então diz o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e tomaram e apressaram-se nela, puseram fogo. Virando seus homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subiu ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que perseguiram. Aqui está contando a história, a conquista da cidade de Ai, quando eles conquistaram Ai ali. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, eu estou falando de um ano aí, um ano que tem um dia a mais, o outro não, está lá no capítulo 10. Acompanha comigo aí o versículo 5, capítulo 10. Diante dessa história, as outras nações, já conhecendo que Israel estava chegando próximo, estava conquistando a cidade onde eles estavam passando, juntam-se 5 reis e eles se reúnem para tentar derrotar aí o povo de Israel. E olha só esse acontecimento aí, ó. Vamos acompanhar. Eu vou ler alguns versículos, tá? Acompanham comigo aí, versículo 5 do capítulo 10. Então se ajuntaram e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron. Olha Jerusalém. Jerusalém, hoje ela é conhecida a cidade mais antiga, porque ela ainda leva o mesmo nome desde antes da conquista, antes do povo se tornar escravo. Jerusalém. O rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Olha o versículo 8. Disse o Senhor a Josué: não os temos, porque nas tuas mãos os entreguei. Normalmente, um rei, ele tinha muitos exércitos, muitos homens. O exército era enorme. Um rei. Vamos contar aí, dependendo do tamanho da cidade, passavam aí de 100 mil, 1 milhão de homens, dependendo do tamanho da cidade. Agora você imagina 5. Eles, 5 é praticamente quase 5 vezes mais em números do que o povo de Israel. Então eles tentaram se juntar para deter logo esse povo aí que estava avançando. O que Deus fala? José, não tenha medo. Não tenha medo diante dessa situação. Se nós analisarmos profundamente aí esse pequeno versículo aí que nos traz muitas informações, imagina, é uma situação, ou vamos dizer assim, é um problema impossível de você conseguir vencer ele. Josué, uma nação apenas, vai guerrear contra 5 nações. É difícil, é um problema muito grande. Os olhos do homem
É uma situação assim que realmente não tem vitória, quer dizer, a derrota está certa. Mas Deus fala: Josué, não tenha medo. Continua firme, continua da sua fé. Não os temas, que ele fala, porque nas tuas mãos eu já entreguei. Você só tem que fazer a sua parte. Então Deus encoraja novamente a Josué. Novamente ele dá um chá de ânimo a Josué. Continua indo à frente, Josué. E Deus vai fortalecendo ele. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. Olha o versículo 12. 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalão. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Venceram a guerra. O que acontece aqui? Josué faz uma oração. Deus não pediu para Josué, tenha fé, não desanima, tenha força, não tenha medo. Eu já entreguei em suas mãos. E Josué faz uma oração. Quando Josué faz essa oração, o sol para, a lua para. O dia fica o dia todo parado. Vai ficar mais fácil para eles vencerem a conquista. Esse povo não estava preparado para guerrear durante a noite, no escuro, não se enxergava uma palma diante de si. Tudo bem que tinha a lua, mas você pega aí a claridade da lua e a claridade do dia é totalmente diferente. A visão durante o dia é muito melhor do que à noite. Então, muitos usam esse acontecimento aí para justificar, né, para falar desse um dia a mais em alguns anos que nós temos aí. Dia menos outros anos, por causa dessa diferença que deu aí. Aqui ficou um dia inteirinho, um dia sem parar, sem avançar. O sol parou aí de repente. Olha aí o poder de uma oração. Uma pessoa que tem fé em Deus. Isso serve para nós. Nós vemos aqui que Josué ora, o sol e a lua param. Esse ano que nós temos um dia a mais é chamado de ano bissexto, por causa do dia a mais, que cai no mês de fevereiro. Fevereiro tem ano que tem 28 dias e tem outro ano que tem 29 dias. Não é isso que acontece? Tudo leva, tá, que é por causa desse acontecimento aqui. Então veja bem, o Antigo Testamento, o que ele nos traz para nós? Grandes informações que acontecem nos dias de hoje. Tudo que aconteceu naquele período aí, nesse período, ele reflete nos dias de hoje para nós. E vai continuar refletindo. Por quê? Porque é uma história que Deus estava conduzindo e cuidando. Uma história que Deus criou para que todos os povos pudessem conhecer, para que todo homem pode conhecer a sua história. Quando um homem conhece essa história de Deus, acaba conhecendo a Deus. Automaticamente acaba se convertendo aí a Deus. No capítulo 10 ou 12 aí são várias vitórias, tá contando aí as várias vitórias, né? Nós vamos entrar porque é em um por um, mas eu vou fazer um breve resumo de cada um deles, tá? Abra comigo no capítulo 12, lá no versículo 24. Versículo 24 aí. O rei de Tirza outro, ao todo 31 reis. Josué conseguiu vencer ao todo 31 reis. Uma nação venceu 31, uma nação. Cada rei representava uma nação.
Olha a grande vitória que Deus deu para Josué. Mas por quê? Vamos voltar de novo nessa pergunta. Por que que Deus destruiu todo aquele povo? Por causa da idolatria. Porque todas aquelas outras nações faziam o que Deus desaprovava. Por isso que Deus formou seu povo com as suas próprias leis. E através desse povo, Deus ia preparar as outras nações para seguir as suas leis. Primeiro tinha que ter um princípio. Então, qual foi o princípio que Deus criou? Vou criar uma nação. Deus criou uma nação. Uma nação vivendo as suas leis, ele consegue aí, né, conquistar as outras nações. Então, Deus não era um Deus cruel, um Deus sanguinário, igual muitos falam. É um Deus justo? É um Deus justo. Então, nós estamos vendo aí do capítulo 3, 22, a destruição da terra, eles conquistam a terra, né? O Senhor iria colocar as tribos onde ele queria que ficasse, então cada um recebeu a sua terra. Deus deu a terra ao povo de Israel. Deus deu descanso depois que eles conquistaram toda essa terra. E todos os inimigos que passaram na frente do povo de Israel, Deus derrotou. E aí Josué traz umas palavras finais. Tá? Abre comigo lá no capítulo 24. Capítulo 24. Eu vou ler o 14 e o 15 aí. Agora, pois, temei ao Senhor aqui, cada um está no seu pedaço de terra, vencer aí as suas guerras, e Deus deu descanso para eles. O que seria descanso? Não teria mais guerras. Eles poderiam viver tranquilamente, cada um no seu pedaço de terra, cuidar da sua terra, cuidar da família, e continuar aí obedecendo, seguindo os mandamentos que Deus tinha dado. Levar as oferendas, fazer as ofertas, fazer o sacrifício de animais. Então, eles tinham que continuar levando aí seus dízimos. Eles tinham que continuar a sua vida, buscando a Deus. Lembra que Deus orienta, quando eles estiverem na terra, para eles não esquecer dos mandamentos de Deus, para eles não fazer aliança com os outros povos? Eles tinham que seguir os mandamentos de Deus. E aqui Josué, ele está prestes a sua morte. Então ele chama o povo e ele fala, versículo 14, agora, pois, temei ao Senhor e serviu-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Já estava acontecendo ali alguma idolatria, já estava acontecendo ali que eles estavam se desviando do caminho de Deus. Josué fala, olha, vocês devem escolher o caminho que vocês querem seguir. Ou vocês vão continuar seguindo a Deus, ou então vocês vão continuar seguindo outros deuses, outros costumes aí. E ele continua. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia não nos mostra, nem estudos mais profundos aí, não nos mostra se Josué era casado ou não. Mas esse versículo aí, vamos um pouquinho mais profundo desse versículo aí. Se ele fala, eu e minha casa, poderia ser casado, ter filhos, ou ele poderia estar morando ainda com os pais e as mães. Com os pais, irmãos e mães, ele já não teria mais, porque lembra que somente ele, Caleb, sobreviveram. Foram os únicos que entraram na terra. Outros maiores tinham todos morridos, maiores de 20 anos que saíram lá do Monte Sinai. Então os pais deles não estavam mais vivos, que já era daquela geração. Então tudo indica que ele poderia ser casado. A Bíblia não nos relata sobre filhos dele,
Mas ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Cada um já estava no seu conforto, era muito mais fácil se desviar. Versículo 17, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Aí ele conta a história. E relembra o povo, Deus cuidou de todos nós. Olha o versículo 30. Josué ele morre. Versículo 29, tá? Depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Ele faleceu mais novo que Moisés. Sepultaram-no na sua própria herança em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram. Quando ele fala anciões aqui, são os patriarcas, os mais velhos, os pais. Cada família, quer dizer, o cabeça era um homem, era o pai. Enquanto o pai estava vivo e estava ensinando seus filhos, e seus filhos ensinando os filhos, o povo continuava buscando a Deus. A partir do momento que esses homens foram morrendo, esse costume foram ficando. Quer dizer, eles foram deixando de obedecer a palavra de Deus. Olha só, e continuando, os anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor. Olha só, Siquém, ela fazia parte ali da terra de Canaã. Jacó tinha comprado também uma parte. Abraão tinha comprado uma parte, Isaac já tinha comprado uma parte, e Jacó também tinha comprado. Então a terra já pertencia a eles. Pai de Siquém, cadê Israel? Enterraram no Siquém, naquela parte, versículo 32, no finalzinho do versículo aí, por peças de 100 prata, que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. E assim termina o livro de Josué. Depois vai começar os livros de Juízes. Nós temos tempo? Temos. Eu vou fazer um resumo de capítulo aqui, que aqui o povo entra na terra prometida. A promessa é cumprida. A segunda promessa que Deus fez para Abraão é cumprida. Lembra que Deus, quando Deus chamou Abraão lá em Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Essa terra eu vou dar à tua descendência. Sua descendência vai herdar essa terra. De ti farei uma grande nação. Através da tua descendência abençoarei todas as nações. Te darei a terra prometida. Te darei esta terra que eu vou te mostrar. Então, quando eles saíram do Egito, saíram uma grande multidão, lembra? 600 mil homens, aproximadamente 3 milhões de pessoas, é uma nação. Então ali Deus cumpriu a primeira promessa. E a segunda promessa, Deus cumpre aqui em Josué, quando ele conquista uma terra. Só um minutinho para eu pegar uma... O celular está acabando a bateria. O computador não entrou, e agora o celular começou a pitar. Vou colocar aqui na por isso chamada. sim, então. O celular.
Perfeito. Vou segurar ele na mão. Aqui o povo tem descanso na terra. Se vocês quiserem anotar aí, tá? Josué contém 24 capítulos, 606 versículos, 606 versículos. Então eu vou fazer um breve resumo aqui do livro de Josué. O capítulo 1, ele é um capítulo magnífico, grandioso. Por quê? Porque Josué se manteve fiel. Ele ouviu e obedeceu toda a instrução que Deus tinha dado para ele e conduziu o povo para a terra. Então ele teve sucesso. Por ele ter obedecido a Deus e ouviu e seguiu, ele teve sucesso. Ele conseguiu colocar o povo na terra com a ajuda de Deus, não por suas próprias forças. O capítulo 2 é quando ele manda os espiões, vamos relembrar aqui, né, e Raabe acaba aí acolhendo esses espiões e escondendo eles. Ela tinha ouvido os milagres, ela tinha ouvido aí tudo que Deus tinha feito, cuidando daquele povo, e ela creu em Deus. E com isso, teve a salvação aí da vida dela e a vida de seus familiares. Ela arriscou sua própria vida para proteger esses espias. Porque se os homens tivessem descobrido que ela tinha feito isso, com certeza tinha matado ela e toda a família. No capítulo 3, eles estão atravessando o Jordão, tá? Onde eles chegam aí à beira da água. Foi um outro ponto muito interessante, eu acabei não lendo, eu passei por esse, eu peço desculpa, mas depois vocês dão uma lida aí, onde Deus ele abriu as águas no meio e eles atravessaram o Rio Jordão novamente. Além do Mar Vermelho, aqui para entrar na terra, eles atravessaram o rio enxuto, seco. As águas se tornaram como um muro à direita e à esquerda novamente, e aquele povo, era a nova geração, aquele povo. Eles não tinham atravessado o Mar Vermelho. Só que eles viram o poder de Deus ao atravessar o Rio Jordão. Então nós vemos ali novamente Deus abrindo aí as águas para o povo atravessar, no seco. Tá bom? O capítulo 3 aí. O capítulo 4, quando eles atravessam, Josué ele levanta em 12 pedras, uma pedra representando cada tribo, como uma lembrança de que Deus abriu o rio e eles atravessaram ali. Então seriam pedras memoriais, para o povo não esquecer dos milagres que Deus tinha feito ali na vida de cada um, na vida de cada um e também na vida daquela nação. Então eles tinham que sempre estar relembrando o cuidado que Deus teve com eles. O capítulo 5, quando eles já estão na terra, eles começam a comemorar a Páscoa. Porque Deus deixou como mandamento, todo ano, eles deveriam comemorar a Páscoa, lembrando que Deus tirou eles da escravidão do Egito. Então está contando sobre essa primeira comemoração aí. O capítulo 6 vai mostrar a queda de Jericó. Lembra que nós comentamos sobre essa queda aí, né? Que Deus interviu aí e eles andaram em redor da cidade por 7 dias e Deus acabou derrubando o muro e concedendo a vitória. No capítulo 7 e 8, nós vimos que eles, além de Jericó, também conquistaram Ai, né? Nós vimos que a obediência de um homem, só todo o povo acabou perecendo, mas eles tiveram que tirar o erro do meio deles aí. Então, por quê? Deus exige obediência da nossa parte. Capítulo 9 e 10 está contando a batalha que o sol parou. Lembra? Que o sol parou aí praticamente um dia, então teve um dia de atraso. Está contando aí, né, algumas pessoas, elas declaram ter calculado que o calendário perdeu um dia. Não é que o calendário perdeu um dia, é que Deus fez um grande milagre naquele dia. Yeah. Uma vez eu estava em Assis, na cidade de Assis, eu estava almoçando, eu vi uma reportagem assim na televisão, que os cientistas, faz tempo isso daí, foi em 2000,
acho que em 2012, por aí, que os cientistas, eles descobriram, eles estavam alegando que existia uma força, uma energia superior no ar. Uma energia superior no ar. Então ele estava provando que existia uma energia superior no ar. Era muito mais fácil que era Deus, a presença de Deus. Essa energia é a presença de Deus. Então veja bem, o homem ele tenta procurar alguma explicação por si próprio e esquece da essência de tudo que é Deus. Essa energia todo cristão já sabe que tem. É Deus. O povo israelita sabia muito bem. Eles sabem muito bem sobre essa energia. Essa energia é o próprio Deus. É um ponto. Eu também pensava assim, que os cientistas eram ateus. Não são, eles também acreditam em Deus. Alguns. A diferença é que eles tentam provar com a ciência. Mas vamos lá. Capítulo 9 e 10, né, que eu estou comentando agora. O capítulo 11 está mostrando as vitórias sobre os reis do norte. Foi Deus quem lhes deu a terra por meio aí de 3 milagres. 3 milagres aí maravilhosos. O primeiro seria a travessia do Rio Jordão. Eles atravessaram o Rio Jordão. O segundo, a queda de Jericó. Aquele muro lá que é difícil, é inquebrável, para o homem é impossível, mas o muro foi derrubado, um muro que tinha capacidade de ser construído casas, residências em cima dele, certo? Então seria o segundo grande milagre, derrubar aquele muro ali fortíssimo, era considerada uma cidade muito forte, protegida, e o terceiro foi que o sol parou um dia, e com essa como Deus fez parar esse sol, o povo conseguiu aí conquistar, vencer aí o povo de Ai. O capítulo 12, ele está listando, traz os nomes de todos os reis que foram conquistados pelo povo. Todos os reis. O país inteiro foi conquistado. Só que ainda faltavam alguns pedaços, tá? Algumas terras. A dos filisteus não foi conquistada, as do Sidônio, a região do Líbano. Isso futuramente trouxeram problemas para o povo de Israel. Capítulo 13 até o 22, aí Josué está dividindo a terra por tribo. Então ele pegou toda a terra conquistada e foi dividindo, foi colocando cada tribo em seu pedaço de terra. E foi separada aí 6 cidades de refúgio também e 48 cidades para os levitas. Então essas cidades que foram separadas aí no meio dessa terra era onde a cidade foi escolhida por Deus, era onde cada tribo tinha que levar as suas oferendas, os seus sacrifícios, seus animais, o seu dízimo. Então foram 48 cidades espalhadas por toda a terra. E o capítulo 23 e o 24, que são os 2 últimos capítulos, né? Josué ele dá um discurso de despedida. Então, onde... Carlos, repete para mim, que são 48 cidades, os são levitas... 48... foram 6 cidades escolhidas para refúgio. O que seria cidade de refúgio? Tá? Se alguém transgredisse alguma lei ou matasse alguém, ele poderia fugir. Ele tinha o direito de fugir e ir para uma dessas cidades. Enquanto ele estivesse dentro dessa cidade, ninguém poderia fazer nada contra ele. Então, como se seria uma purificação, ele estaria se purificando. Se ele saísse de dentro daquela cidade, se alguém pegasse ele, poderia matar. Então, ele tinha que ficar nessa cidade por um determinado tempo. Então, foram escolhidas 6 cidades. E depois foram escolhidas 48 cidades, né, espalhadas pela terra toda, para os levitas. Lembra que os levitas não possuíam a terra, a herança? Por quê? Porque eles foram especialmente separados para o serviço de Deus. Porém, Deus espalhou eles pelo meio da terra. Por quê? Porque ficaria mais fácil para o povo estar levando as oferendas, os sacrifícios, os animais, o dízimo. Então, foi espalhada aí 48 cidades, foram dadas para o povo, para a tribo de Levi,
para que eles pudessem receber as oferendas aí, as ofertas. E também cuidar das coisas de Deus. Então, o trabalho deles era voltado totalmente para o trabalho de Deus. Cuidar do tabernáculo. Até então, o tabernáculo não ficava mais mudando de lugar, mas eles tinham que cuidar de tudo. Utensílios, manutenção, receber as oferendas, receber o povo, orar pelo povo, ensinar o povo. Enfim, seria a igreja, né? Seria a igreja. Nós conhecemos hoje. Então, foram 48 cidades aí que foi destinada para os levitas poderem morar. Obrigada. E nós vimos aí que está falando também, tá, que Josué recebeu das mãos de Moisés as leis, a lei de Deus, escrita, junto, está com o seu próprio livro também escrito. Então, seria os 5 primeiros livros da Bíblia, pegando de Gênesis. Então, seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São conhecidos aí como os primeiros livros escritos. Esses estão em ordem cronológica, bíblica, dos acontecimentos aí, conhecido como Pentateuco aí, ou Ancorão, de acordo com os judeus, certo? Você fala para ele que você para ele terminar de pintar. Então ele recebeu todos esses livros escritos, e aí era papel dos levitas estar ensinando o povo de acordo com o que estava escrito nesses livros aí, escrito por Moisés, a mandado de Deus. Deus pediu para que Moisés escrevesse para que o povo pudesse estar sempre lendo e relembrando aí da obra de Deus. A principal mensagem foi para o povo ter cuidado com a idolatria. Porque a partir do momento que eles estavam na terra, eles tinham que ter cuidado dessa idolatria aí. Então, essa é a mensagem do livro de Josué. O próximo, nós temos tempo? Temos tempo. É o Juízes. Acho que eu não vou entrar em Juízes, não. Eu vou hoje, nós vamos, se alguém quer comentar, perguntar alguma coisa, vocês querem que eu prossigam? Vocês querem tirar alguma dúvida? Não. Não? Então posso continuar? Nós temos mais quanto? 20 minutos? Para 10 falta 12 minutos. Para dar 10 para 10, né? Mas pode parar, continua, começa certinho depois, né? Eu acho, né? Eu acho. Então, vamos pegar alguns pontos aqui do livro de Josué, então. Vamos entender melhor, então, algumas coisas que eu comentei. Deixa eu ver. Vamos lá. Eu fico pensando, se for andar tudo a pé, né? Era tudo a pé. Ainda bem que eu nasci nessa época aqui, pelo amor. E sou eu. Andando naquele... Meu Deus, nem consigo imaginar. Mas veja bem, Deus estava cuidando de tudo. Você vê que eles ficaram aí 40 anos no deserto e nada faltou, nem a roupa se desgastou. Verdade. Hoje a gente compra roupa, fica malemar um ano, tem roupa que E olha lá. Verdade. É verdade? Agora você imagina. Abre lá no capítulo 21. Do quê? De Juízes? Isso, Josué. Josué. Lê para nós o versículo 45. Qual? 45 de 21, de Josué. Isso. Lê para nós, a gente gostaria de ler. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Isso. Por que todos se cumpriram? Porque enquanto o povo estava vivendo na obediência, buscando a Deus e obedecendo, tudo que Deus prometeu, ele cumpriu.
Ele não deixou nada sem cumprimento. Nada sem cumprimento ele deixou. Então, olha só como que Deus estava cuidando. Sabe que quando Josué, lembra que eu comentei, nós lemos lá no 24, versículo 14 até o 16, quando Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o povo, todo o povo fala, eles respondem, né? Longe de nós vou abandonarmos o Senhor para servir aos outros. Mas quando aqueles homens que atravessaram e conquistaram a terra morreram, sendo os patriarcas, os anciões, a Bíblia chama de anciões, outras chamam de patriarcas, outras chamam de pais. Né? Enquanto eles estavam vivos, o povo estava servindo a Deus. Depois que eles morreram, seus filhos, seus netos acabaram aí indo para outro caminho. Fizeram pacto com as outras nações, fizeram aliança com as outras nações, eles aderiram a alguns costumes das outras nações, então esqueceram totalmente que Deus tinha perdido. Filho? Aí, Ô, Carlos, está aparecendo sua testa. Só minha testa, oxe. E o ventilador? Já dona já vimos, guarda-roupa. Como que eu tô assistindo aqui e não tô vendo nada? Ah, é? Então, não sei, porque travou, aí voltar, ele tá ligando, fazendo assim, mas... Aí, cara, melhorou-se, tá? Alô, alô, alô? Você escondeu a testa e está mostrando a sobrancelha. Ah, é? Nada, Tá mal, hein, cara? não tô vendo nada, só tô ouvindo. Cadê? Onde que tá o negócio, ó? Você não Tem tá me alguém vendo, falando, não? eu estou ouvindo a conversa. Não sei o que é. Entendi. Deixa eu voltar lá naquele ponto onde eu comentei sobre... vamos aproveitar esse tempinho aqui. Cadê aqui onde eu fiz o resumo? Capítulo 2. Capítulo 2. Vou voltar lá no capítulo 2, Josué. Versículo 10 e 11. Nós lemos. Mas esse versículo 10 e 11, para a gente entender um pouquinho ele está falando lá que Raabe, olha só, acompanha comigo, ó. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sihon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Aqui foi quando Deus abriu o mar, o rio Jordão para eles atravessarem. Então, você veja bem, tudo que Deus fez cuidando daquele povo, as outras nações ficaram sabendo. Deus fez de uma maneira que os outros povos pudessem conhecer o poder de Deus, conhecer que Deus é superior a qualquer outro Deus, para que o povo também pudesse aí temer e obedecer a Deus. Então Deus cuidou de todas as coisas. Deus realizou milagre para que o próprio Israel pudesse acreditar nele e seguir os seus ensinamentos, assim também para que as outras nações pudessem conhecer a Deus. Então, porque cada um vivia de acordo com a sua maneira, de acordo com a sua vontade. Cada um vivia buscando aí os seus procedimentos. E assim o povo ia vivendo. Por isso que Deus aí acabou tomando esta terra e dando para o povo de Israel. Até então, porque ela já pertencia a Abraão, a Isaac e a Jacó. Os patriarcas de Abraão até Jacó, eles viveram nessa terra, só que eles viveram como peregrino. E agora não. Agora Deus concede, Deus dá a escritura dessa terra para o povo poder viver em paz, para que o povo pudesse ter aonde descansar sua cabeça, sua mente. Então Deus foi cuidando de todo o povo. Bom, gente, eu vou finalizar por aqui.
Eu estava querendo entrar no livro de Juízes, mas não deixar para a próxima aula o livro de Juízes, tá? Então, quem foi o autor do livro de Josué? Foi o próprio Josué que escreveu, tá, essa história aí. E, claro, guiado aí por Deus. Josué viveu uma vida totalmente temente a Deus e ele fez tudo conforme Deus pediu. Ele não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Mas como Josué era um ser humano, ele também tinha seus medos. Você viu que muitas vezes ele ficava com medo, ele ficava desanimado e Deus levantava: Josué, eu estou com você, não tenha medo, não tema, porque eu já te dei a conquista desse povo, já te dei a conquista da terra, basta você ir e fazer. Isso serve para nós. Deus nos dá a vitória a cada dia, só que nós temos que fazer a nossa parte também. Não adianta nós cruzarmos os braços e ficar esperando cair do céu, porque não vai cair nada do céu, não. Deus vai nos abençoar, mas nós devemos fazer a nossa parte. Bom, eu vou finalizar por aqui. Tá? Vou finalizar por aqui. Falta aí 13 minutos. Então eu só vou parar a gravação. Na próxima aula nós vamos estudar aí o livro de Juízes, os outros livros que vêm depois dele. Enquanto isso, Elisete, pode fazer chamada, Elisete? Sim. Eu vou parar a gravação aqui. Que Deus esteja abençoando a todos tenham uma boa semana. Continua a leitura aí da palavra. Eu peço desculpa aí que eu não consegui passar o slide hoje, porque realmente a internet hoje congelou. O frio. E acabei usando aí o próprio celular aí. A gente está conduzindo, mas não foi por causa disso que nós deixamos de ter a nossa aula de hoje. Continua a leitura, tá? Porque a leitura é muito bom. Vou fazer a chamada ali. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estão ouvindo? Sim. Estou só ouvindo vocês, não estou vendo nada aqui. Também não sei o que aconteceu. A Rosana? A Rosana. Eu falei, não vou mexer. É que tá numa parede branca, assim, a câmera.